Recentemente eu vi o filme A Empregada, que é uma adaptação de um livro. E assim, será que é bom? Oi, gente, eu sou o Lucas Goulart, eu sou um artista que ama criar conteúdo, tanto falando sobre cinema, tanto de música. Enfim, é isso. Tem gente que fala que artista não pode criar conteúdo, mas eu sou o que ama, então eu vou continuar criando. E recentemente, né, no caso ontem, eu fui assistir A Empregada, que é um filme que vai estrear oficialmente nos cinemas brasileiros em 1 de janeiro. E assim, eu queria falar um pouco, comentar, começar sem spoilers pra vocês aí que não assistiram ainda, vendo o que eu achei, mas depois eu vou entrar com spoilers, então vou começar o vídeo pra não, né, enrolar muito. O filme nada mais nada menos é que é uma empregada, né, que tá ali buscando emprego, mas na verdade ela é uma moça que já foi presa, e daí a única forma dela não ser presa novamente é ela trabalhando. Então ela vai até uma casa da família Winchester, né, que é uma casa super chique, faz uma entrevista de emprego com a personagem da Amanda, que no caso é a Nina, e ela não acha que vai ser contratada, porque, querendo ou não, se a moça fizer uma pesquisa, ela vai ver que ela foi presa. Mas, pela surpresa dela, ela é contratada e começa a trabalhar lá. Só que, assim, tem um clima muito estranho no ar, porque a dona da casa, que parecia ser uma pessoa super legal, super gente boa, na verdade é uma pessoa super surtada, faz umas coisas muito em excesso, tem umas atitudes muito ridículas. Então, assim, é terrível ver o quão ela é meio que psicopata. Eu acho que o filme também aborda isso, na verdade, ele aborda. E aí, conforme a trama vai indo, você vai pegando um ranço da personagem da Amanda Seyfried, ficando com dó da personagem da Sydney Sweeney. A filha da moça também é um pouco, sei lá, assim. O marido, pelo contrário, já é uma pessoa super simpática, super legal, com a personagem da Sydney. Então, resumidamente, é um filme que trabalha muito bem o psicológico. E ele é muito profundo nisso. Então, você fica com aquele incômodo desde o começo do porquê a personagem da Amanda é tão surtada, o que aconteceu com ela, o que ela passou, por que ela tem essas atitudes, que muitas das vezes são atitudes muito ridículas e sem necessidade nenhuma. Então, assim, tem uma abordagem muito interessante, tem um clima muito tenso e é muito bem construído. Quando a gente fala do elenco, né, a gente sabe das polêmicas da Sydney Sweeney, eu não vou entrar muito nisso, mas não tem como não falar que como atriz ela é uma ótima atriz e ela entrega muita verdade na personagem que ela interpreta aqui. Eu gostei muito da personagem dela, da evolução também da personagem dela, por mais que eu não concorde com as atitudes da pessoa Sydney Sweeney, eu acho que a gente tem que separar a artista da obra, e no caso a obra, que ela como uma atriz é muito boa, que é uma pena estar envolvida em tanta polêmica, mas enfim, não vou me adentrar nisso. E sobre a Amanda Seyfried, eu acho que é sempre um privilégio ver ela em tela. Adoro todos os filmes que eu assisti dela. Ela como atriz é impecável, acho muito boa. Eu acho que de todos os filmes que eu vi da Amanda, nesse filme em si, é a personagem que tem mais camadas que eu já vi dela. E também tem o personagem do rapaz lá, que eu esqueci o nome, mas eu sei que ele interpreta o Mike aqui, né, no filme. E assim, muito bom também, bonitão, tudo mais, tem um olhar ali sensual, dá uma dúvida também, ele é muito bonzinho. O personagem da filha não tem muito o que opinar, e o resto do elenco, eu acho que, assim, condiz com o que tem que ser feito. Acho que todo mundo tá muito bem do elenco aqui, não tem ninguém que se sobressai. E quando se trata da trama em si, ela é encasquetante, ela é agoniante. E se vocês querem saber a minha opinião sem spoilers, porque querendo ou não, com spoilers eu vou ter mais propriedade pra falar sobre, desenvolver minha opinião, eu acho que a coisa que eu posso dizer pra vocês é que é o melhor filme que eu vi em 2025. Acho que 2025 foi um ano que eu não vi muitos filmes, e de todos que eu vi, não foram tantos filmes que me marcaram, por mais que tenha alguns que sim. E eu acho que A Empregada é o caso que me marcou muito, porque eu já estava empolgado pra ver, mas eu não sabia que seria tão incrível assim. Ele é muito bem equilibrado, tanto com o terror, tanto com a comédia, porque tem sim comédia nesse filme, é um filme meio sátiro, e não é aquele filme que coloca comédia pra amenizar o clima, ou acaba, sei lá, entrando na galhofa e, né, vira qualquer coisa, atrapalha a construção narrativa. Nem um pouco isso, na verdade, é muito bem construído. E o terror também funciona muito bem. A forma que o filme vai avançando. Quando você chega no ato final, você fica tipo, "Ah, meu Deus, era isso então?" Porque ele é um filme muito surpreendente. Eu acho que nada que você espera vai, né, imaginar que seria daquele jeito. E se caso, igual eu, você ali no meio do filme já sabe o que pode acontecer, mas que você saiba o fio da narrativa do que vai acontecer, o que você acha que pode, quando acontece, você se surpreende como acontece. Você sabe que vai talvez ser desse jeito, mas você se surpreende como foi. Então, assim, é um filme muito bom, funciona demais. E pra acabar essa parte sem spoilers, porque querendo ou não, preciso me aprofundar, eu diria pra você que ainda não viu o filme, assista. Vale muito a pena. As atuações são
muito boas, igual eu falei. A trama é muito legal. Então, assim, gente, o que eu posso dizer pra vocês é: vão assistir, vai valer muito a pena e tenho certeza que vai ser um dos melhores filmes do ano pra vocês. Agora, uma crítica com spoilers, então, se você ainda não viu, beijo. Porque eu acho que é bom você não ver essa parte, tá? Eu quero um sanduíche. Olha, eu não li o livro, então, assim, acredito que o livro seja muito fiel, porque eu vi uns comentários dizendo que o filme é muito fiel ao livro. Então, se você ler o livro, você não vai ser pego de surpresa, né? Eu acredito, por ser fiel. Mas que filme bom! O livro também deve ser muito bom. Eu acho que uma coisa que acontece quando um filme é adaptado ao cinema, ele não pode pegar, querendo ou não, a forma que é contado no livro, né? Uma adaptação para cinema é muito diferente. Adaptar um livro para o cinema é um trabalho, às vezes, muito difícil, porque, querendo ou não, o livro você tá ali imaginando a cena e tudo mais. Agora, o filme, totalmente ao contrário. É igual você adaptar uma peça para um filme, entendeu? É muito diferente, a atmosfera é muito diferente. Então, você tem que tomar um cuidado. E eu acho que a empregada, dizem que é fiel ao livro, eu não posso falar que é, porque eu não li, mas se for realmente fiel, adaptou muito bem, porque que filmaço. Eu me peguei de surpresa com o plot, né, que o marido lá da Nina era o vilão o tempo todo. Me pegou de surpresa, por mais que na cena ali, aonde ele convida a personagem da Sydney pra ir, né, ali na peça, e depois eles vão pro hotel e tudo mais, ali eu senti que aquela bondade toda era talvez demais, mas assim, até ali eu achei realmente que ele era uma pessoa muito legal. A personagem da Amanda, né, que é a Nina, era muito surtada, era uma pessoa violenta, perigosa, que era capaz de fazer qualquer coisa, que era capaz de machucar a personagem da Sydney, que ainda não era uma pessoa ruim na trama. Então eu fiquei com muito receio do que a Nina ia aprontar, o que ela ia planejar. Então, fiquei com certo medo. E assim, por mais que eu já sentia esse clima de algo está estranho com o personagem do Mike, ele não é talvez tão bonzinho, eu acho que eu percebi que tudo que ele fazia era muito arquitetado. Na cena que a personagem da Amanda vai embora, a Nina, eu fiquei realmente com medo dela voltar e fazer algum mal, causar alguma coisa, né, com a Sydney. Então eu achei que o filme, na verdade, seguiria esse caminho, né, da personagem dela voltar, atacar, fazer alguma coisa ruim, né, com a personagem da Sydney. Então, assim, eu fiquei meio que: "Meu Deus, o que essa mulher vai aprontar? Essa mulher é surtada, essa mulher tem problema psicológico", todo mundo falava isso. Então o filme criou aquela atmosfera que deixou a personagem da Amanda como a vilã por muito tempo da história, porque todo mundo falava que ela foi, né, internada por ter afogado a filha na banheira. Então, assim, muito me surpreendeu quando, na reviravolta, ela na verdade era vítima de uma situação toda. Ela armou tudo aquilo ali pra ela escapar de um cara super abusivo, de um cara que um defeito, ou nem defeito, na verdade, de um erro que ele acha pelo olhar dele, que é um problema, ele prende a esposa ali, né, naquele último quarto, lá em cima, onde a personagem da Sydney, né, dorme quando ela é contratada como empregada. Então, assim, eu não esperava esse plot, então foi surpreendente. E por mais que eu sentia que alguma coisa estava errada nele, o máximo que eu poderia imaginar é que, sei lá, ele era violento, alguma coisa do tipo, mas não que ele era uma pessoa que prendia a esposa, digamos assim, com esse intuito de machucá-la pra ela aprender que errou. Gente, eu fiquei assim, em choque. E eu poderia ficar aqui horas falando, porque tem muita camada. Toda hora que meu cérebro tá processando as camadas desse filme. Porque, vamos lá, todas as falas, igual eu disse, na parte sem spoilers, ela significa alguma coisa. Aí no começo, que a personagem da Amanda tá falando que, ai, perigoso eu acabar caindo nessa escada e uma hora eu morrer, porque eu sou desastrada. E quem morre, no caso, é o personagem do marido, né? O Mike. No final do filme ele morre ali, né? E é um grande choque de ver como ele morre. E outra, gente, que cena é aquela, hein? A personagem da Nina. E que cena é aquela, né, gente? A Nina indo até o quarto achando que era a Sydney que estava presa lá e ele liberta o homem. Gente, aquela cena agoniante, um clima tenso. Meu Deus, que filme bom, meu Deus! E outra, gente, a crítica social também, de como às vezes pessoas são vistas como boas, né? Eu não vou falar quem é, mas tem pessoas aí
que estão, né, aqui no Brasil mesmo, gerando mó controvérsia, que parecia ser uma pessoa tão bacana na mídia e tudo mais, e no final das contas tá sendo exposta como uma pessoa violenta, uma pessoa isso, uma pessoa aquilo. E amigos meus que já tiveram a oportunidade de acabar conhecendo, que é arrogante, que é isso. Então, assim, o filme aborda muito bem isso. Aonde, pela ótica de todo mundo, ele era uma pessoa boa, uma pessoa bacana. E a ótica de todo mundo, que a Amanda, no caso a Nina, era uma pessoa descontrolada, com problema psicológico, capaz de fazer muita coisa errada. Então, assim, é preocupante. E por mais que no final ele é enterrado e tudo mais, com todo mundo ali com dó, como era um homem bom e etc., a gente sabe que não era. E a questão da personagem da Sydney ter sido presa, né, é revelado que foi por homicídio. E não só um homicídio, né, de boa, assim. Ela foi presa exatamente por um cara que estava assediando uma menina. E o ruim foi que a moça, em vez de falar a verdade, isso, pelo amor de Deus, né, mulher? Em vez de falar que realmente estava acontecendo isso, ela preferiu evitar, e aí ela foi vista como errada, como ruim, né? A pessoa bolsista e tudo mais, mas assim, fez justiça com as próprias mãos. E fica aquela questão: tem pessoas às vezes que, né? Outra pessoa, e a gente não entende a intuição, a intenção da pessoa. E na verdade, às vezes é por conta que a pessoa fez alguma coisa de errado e você acabou, né? Num ato de defesa, defender alguém, enfim. Gente, eu tô chorando aqui porque a luz tá tão forte, fazendo chorar, meu Deus do céu. Ai. E assim, é loucura ver o como esse filme é muito bem construído. Então, e nada é revelado à frente do tempo, ou de forma gratuita. Não, é tudo revelado no momento certo. Momento que a personagem da Nina conta pra Sydney que ela foi presa por tal coisa. E ela toma um choque. No momento certo é contado isso. No momento que a Nina surta. Aquela cena, por exemplo, onde a filha da Nina mostra pra Sydney a casinha e fala do sótão, né? Que ali é um lugar perigoso e tudo mais, e a gente não entende o porquê que pode acontecer. Então, assim, é muito bem construído os diálogos, as cenas, a atmosfera, os plots. A gente tem muita raiva da Nina, né? Então, assim, a gente não tem muito o que dizer desse filme. Eu acho que realmente é um filme muito bom. Ele é, pra mim, um grande exemplo de como fazer um terror psicológico, um terror com uma construção muito bem desenvolvida. E, assim, não tem nenhum ponto negativo. Não tem nenhum ponto que faz eu ficar a desejar. Até porque o final é um final que eu gosto. E é isso que tem a dizer. Então, resumidamente, A Empregada é um filme muito interessante, muito bacana, e que pra mim é um dos melhores filmes de 2025 que eu assisti. Acho que é o melhor, na verdade, é o melhor filme de 2025 que eu vi. E que surpreende porque parece ser simples, parece ser só estranho, mas é muito mais que isso. Então é isso, gente. Eu acho que teria muita coisa pra mim se aprofundar. Então, se vocês quiserem uma análise mais completa sobre o filme, eu faço aqui. Mas uma parte com história, uma parte sem história do que eu posso opinar sobre ele. É isso, um filme muito bom. E comenta aqui o que vocês acharam desse filme, se vocês tiveram uma opinião diferente ou igual a minha. E se você gostou ou não. Então é isso, escreve, compartilha, comenta aqui embaixo. E um beijo. Tchau, gente. E cuidado com quem você confia, tá? Porque, olha, eu fico uma dúvida. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, será que se um dia eu namorar, a pessoa vai ser super boazinha comigo? A pessoa vai fazer isso comigo? Ou será que a pessoa pode achar, vendo esse filme comigo, que eu sou uma pessoa não ruim, sou uma pessoa de boa? Vão achar que eu sou aquele tipo de gente que parece que é legal, depois faz. Ah, essa teoria já começa a criar, já fico louco. Deu me livre guarde. Tomara que nunca encontre alguém assim e tomara que ninguém ache que eu sou assim também. É, gente. Tchau. E eu tô com o look bem despregado. Inclusive porque eu achei que é a vibe do filme.